Muito bem, pessoal, boa noite. Vamos dar início aqui a mais uma programação do evento Dama, Dia de Apoio à Mulher na Astronomia, Astrofísica e Astronáutica. Temos o prazer de receber a professora Miriam Molina, que gentilmente atendeu o nosso convite para falar hoje um pouco a respeito de como é ser uma astrônoma. Eu gostaria de passar agora a palavra à Tatiana, que teve, né, o contato com a professora Miriam, para que ela possa fazer a apresentação da professora e logo em seguida a professora Miriam terá a palavra. Boa noite, professora. Boa Queria noite. agradecer aqui a sua disponibilidade por ter aceitado esse convite. A professora Miriam, ela foi um contato que a professora Rivânia me deu para entrar em contato com ela. Na verdade, a professora Rivânia entrou em contato inicial com a professora Miriam e depois, quando ela aceitou o convite para participar da palestra, eu entrei em contato com a professora e, professora, é sério, eu fiquei admirada com todo o seu trabalho, eu venho acompanhando ali assim, os seus trabalhos, tanto no YouTube como no Instagram. E eu estou muito feliz realmente por ter você aqui no nosso evento, que é um evento focado em divulgação, focado em astronomia e no trabalho da mulher na área da astronomia e da astrofísica. Uma breve apresentação aqui sobre a professora Miriam Castellion Molina. A professora é formada em Física pela Unesp, mestre e doutoranda em Astrofísica pela USP, e hoje ela atua como diretora dos Planetários de São Paulo, e ela é integrante do canal de divulgação científica AstroTube. Se vocês quiserem seguir ela lá no Instagram, viu, gente? E também lá no YouTube, eu recomendo muito que vocês façam isso, porque a gente trabalha com divulgação e o trabalho da professora é maravilhoso. E agora eu passo a palavra para você e obrigada novamente. Muito obrigada, eu que agradeço. Eu gosto bastante quando tenho oportunidade de participar de eventos assim. Se por acaso meu áudio, alguma coisa tiver com problema, vocês me avisam, tá? E questão do tempo também, porque eu falo bastante, às vezes passo do tempo, tá bom? Pode me cortar, tá? Bom, a ideia, quando eu propus falar um pouquinho de como é ser uma astrônoma, um pouquinho sobre a trajetória. Eu quero fazer astronomia, o que eu faço? Um pouquinho do trabalho, né, do astrônomo, e quero compartilhar também algumas experiências minhas, principalmente por ser mulher, né, nós sabemos que pessoas seguem caminhos e têm experiências diferentes, mas nós, as mulheres, temos um outro pezinho, assim, sempre na trajetória, e principalmente quando a gente segue alguma trajetória que foi tida durante muitos anos como algo masculino. Muitos e muitos anos atrás, não tantos anos assim, vamos pensar bem que não parece que é muito, mas não é muito tempo atrás, que muitas mulheres não podiam publicar seus artigos científicos. Muitas mulheres, elas inventavam, né, um pseudônimo, um nome masculino para publicar livro, não só científico, mas livros, e se aceita nas universidades. Então, assim, sempre foi muito difícil. Então, é uma conquista que a gente tem, mas ainda tem muito mais para a gente conquistar, tá? Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Deixa eu ver onde... achei. Só um minutinho. Bom, tá carregando? Acho que vocês estão vendo, né? Se vocês não estiverem vendo, vocês me avisam, tá? Então, a ideia é como é ser uma astrônoma. E um pouquinho da minha história, eu lembro que desde criança eu queria ser astronauta, na verdade, né? Que era mais legal. E eu sempre gostei muito de astronomia, só que eu não tinha acesso. Na minha casa não tinha muitos livros, e eu morava numa cidade muito pequena, então eu não tinha nem onde comprar livros, né? Tinha a biblioteca da cidade, naquela época não tinha internet, essas coisas, e eu ficava assim, sabe? Minha irmã, que era mais velha, os livros de ciências, eu ficava vendo, louca para chegar a matéria de astronomia na escola, e é bem pouquinha. E eu fiquei tudo isso, né? Eu fiz, na verdade, eu fiz 2 graduações, né? Eu fiz matemática primeiro, fiz licenciatura em matemática, e depois eu fui fazer física, né? Mas
Tá, eu quero ser astrônoma, o que que eu faço, né? Bom, antes de tudo isso, eu acabei ensino médio e fui ser astrônoma amadora. E o que é isso? Bom, eu não tinha feito faculdade nenhuma, eu gostava muito de astronomia, então eu juntei com alguns amigos e nós montamos um grupo que chamava Los Sombreros, os alcoólatras astrônomos. Não incentivando ninguém ao alcoolismo, mas a gente gostava de se reunir para tomar vinho, tocar violão e observar o céu. Eu morava numa cidade muito pequena, então a gente ia para um lugar mais escuro, deitava assim no chão e ficava observando o céu, vendo bastante estrela cadente, né, que a gente chama de estrela cadente, né, são os meteoros assim passando. A gente aprendeu a construir telescópios, a gente arrumou telescópios. Então aqui até umas fotos da gente, dos nossos amigos, observando. Então a gente começou, no primeiro passo, sem perceber, a gente estava sendo um divulgador. Porque a gente montou esse grupinho e a gente estudava. E a gente começou a chamar pessoas para participar. Então, pessoas que nem gostavam tanto de astronomia começaram a participar desse grupo e a gente começou a pegar uma paixão muito grande pela divulgação. Não sei se vocês estão vendo meu mouse, mas essa pessoa aqui, em pé, que é o João, ele é meu melhor amigo, eu conheço ele desde o ensino médio, nós somos amigos há mais de 20 anos, e nós trabalhamos com astronomia juntos há mais de 20 anos. Hoje, aqui em São Paulo, né, tem 2 planetários, eu estou como diretora de um planetário, e ele está no outro planetário. Então, eu acho legal essa história, porque a gente saiu do ensino médio, gostando muito de astronomia, e falamos, vamos trabalhar com isso? A gente seguiu rumos um pouco diferente, eu fui mais pro lado da pesquisa, e ele ficou mais na parte de divulgação. E hoje a gente se reencontrou para trabalhar junto. E durante toda a minha trajetória, quando eu resolvi fazer minha graduação em física, a gente, lá na faculdade, a gente reavivou esse grupo, e a gente todo ano fazia um evento, igual o evento de vocês, né, que é bem bonito, o Dama. A gente fez um evento que chamava Mostra Astronômica. Então a gente convidava professores, pessoal que trabalhava com coisas relacionadas à astronomia, astrofotografia, várias coisas, iam dar palestras. Essa foto aqui embaixo, esse é um professor aqui, lá do Rio, o Eugênio. Ele deu uma palestra, ficou um dia a mais, ele levou aqui um telescópiozinho, esse aqui é especial para observar o Sol, porque ele tem um filtro. Então fez observação, o pessoal inteiro da universidade se reuniu para observar. Então foram eventos muito importantes que a gente foi realizando e aprendendo muito com isso, porque muitas pessoas que eram de outras áreas, pessoal da cidade, começaram a participar. Foi assim, uma experiência maravilhosa. Tá, então eu quero ser astrônoma, o que fazer? O que as pessoas pensam, eu vou fazer uma universidade, uma graduação em astronomia. Na minha época, só tinha no Rio de Janeiro, e eu fiquei com medo de ir para o Rio de Janeiro, vou confessar. Minha família não tinha condições financeiras para que eu estudasse em outro lugar. Fiquei com medo, foi aí que eu fui fazer matemática, até eu criar coragem, juntar dinheiro para me cuidar sozinha. Então, você pode fazer uma graduação em astronomia, mas não necessariamente. Você pode, por exemplo, fazer física, uma graduação em física, bacharelado, licenciatura, e trabalhar com astronomia. Você pode fazer matemática, química, tem uma área da astronomia que é astroquímica, biologia, também tem a parte, né, astrobiologia, que estuda a procura de vida entre os planetas, procura essas moléculas que podem ser sinais, né, assinaturas de vida em outros planetas. Você pode fazer um curso de engenharia, você pode trabalhar na construção de telescópios, da manutenção em telescópios e vários instrumentos que os astrônomos usam. Então, para trabalhar com astronomia, olha, você pode vir de diversas áreas e se especializar e focar nisso. Você pode trabalhar com a parte de educação, divulgação científica, na astronomia, que é uma área que, acho que toda divulgação científica, não só a astronomia, outras áreas também, se faz bastante necessária, né, no momento que a gente está com bastante negacionismo, com pessoas duvidando da ciência. Então o papel do divulgador científico tem um peso maior, né, do meu ponto de vista, no momento atual. Bom, se você faz uma graduação em astronomia, você tem matérias aqui, você aprende coisas bastante legais, como, por exemplo, evolução estelar, como que as estrelas evoluem,
as galáxias. Como que são as outras galáxias? Tem tipos diferentes de galáxias? Hoje nós sabemos que tem. Tem vários tipos de galáxias. Sobre os planetas, sobre o sistema solar, ferramentas do astrônomo, você aprende como que funcionam os telescópios, outros instrumentos de detecção, cosmologia, a história do universo, como o universo surgiu, como que ele vai evoluir, como é que vai ser o fim, vai ter fim, vai se expandir, vai contrair, como que é isso, e muita física e muita matemática. Porém, se você faz uma graduação em física, matemática, qualquer outra coisa, você pode se especializar em algumas dessas áreas. Eu, por exemplo, eu fiz física, fui fazer mestrado na USP, e lá, não estudo a nossa galáxia, estudo outras galáxias. E lá eu tive matérias, aprendi evolução estelar, aprendi galáxias, aprendi... Então, você não necessariamente você precisa ter feito uma graduação em astronomia, tá? E também tem, você pode ir para a parte da educação também. Lá no departamento que eu faço doutorado, estou terminando, né, nesse momento o doutorado, tem um grupo de pesquisa que é da parte de educação. Eles têm um projeto muito, muito, muito legal. Não sei se vocês já ouviram falar, devia ter colocado aqui, não coloquei, que é o Astrominas, que é para alunas do ensino médio, onde elas, pessoas voluntárias, ficam como uma pequena orientadora, e que faz um projetinho junto, é maravilhoso, né, um projeto que é novo, que é para meninas, né, se chama Astrominas, é bem legal, que parte do departamento do pessoal da área de educação. Então, essa divulgação já para as meninas na ciência, já no ensino médio, para ter esse primeiro contato, é um trabalho maravilhoso. Tá, então quando assim, eu quero ser uma astrônoma, a expectativa é que eu vou usar esses grandes telescópios, eu vou ali, vou olhar o céu, vou ficar curtindo, olha que maravilha. Porém, a realidade é um pouquinho diferente. É muito cálculo, é muita conta, muito tempo na frente do computador, e as observações que a gente faz, geralmente são remotas. Então eu fico aqui numa sala, com computadores, e eu fico controlando o telescópio. Na maioria das vezes nem sou eu, são os técnicos dentro. Esses grandes telescópios, aqueles telescópios que ficam no Chile, no Havaí, tem geralmente um astrônomo que fica lá. Então eu quero observar uma estrela. Eu escrevo um projeto, explico que dia que tem que ser, por que é naquele dia, porque naquele dia a estrela vai estar lá. Eu mando o projeto, tudo bem, você conseguiu, você vai observar dia, sei lá, 5 de junho, você vai ter a noite para você. O astrônomo que fica aqui, ele vai observar para mim. Depois ele vai me mandar o que eu preciso. Tá? Então, infelizmente, não somos nós que observamos geralmente. Você pode ir acompanhar, você pode viajar até lá, ficar ali, mas quem põe a mão na massa, que mexe nos computadores, não somos nós, tá? E outra coisa que as pessoas pensam, às vezes, esses grandes telescópios, que a gente vai colocar o olho aqui e vai ver o universo, vai ver coisas muito bonitas. Ninguém põe o olho, né, na realidade. No lugar aqui, onde você colocaria seu olho, a gente coloca uns detectores, como chamados CCD. É o mesmo dispositivo que tem nos nossos celulares para as nossas câmeras. Porque o nosso olho, o que a gente vai observar? Eu estou vendo uma galáxia ali. O detector ele vai me dar informações que vão ser transformadas em números, que é dali que eu vou fazer toda a minha análise, tá? Até eu falo, a gente observa aquelas imagens bonitas do Hubble, lindas, na prática, quando a gente vai trabalhar, aquilo lá é mais para o público ver. A gente vai observar aquilo, as imagens são branca e preta, e não são coloridas, tá? A gente trabalha com a imagem branca e preta, e tira informação dali, né? Cada pixel da imagem tem um tanto de luz, eu estudo aquela luz, daqueles objetos, tá? Então, passar meio rapidamente, talvez não tão rapidamente, sobre quando a gente pensa no trabalho de um astrônomo, o que um astrônomo faz, é muito difícil responder isso, porque todos eles, cada um deles, faz uma coisa diferente. Quando a gente estava na escola, nós temos as matérias matemática, português, química, física, etc. Dentro da astronomia tem muitas áreas, tem o pessoal que trabalha com estrelas, tem o pessoal que trabalha com galáxias, tem o pessoal que trabalha com cosmologia,
com educação, estrelas grandes, aí depois outro grupo, só estrelas pequenas, e às vezes, eu observo galáxias em raio-x, então é muito extenso. Então, o que tudo isso tem em comum? O que tudo isso tem em comum é que nós aqui observamos a luz. Nós não podemos ir até o Sol, nós não podemos ir lá naquela galáxia distante para coletar material para observar. Muito que a gente sabe é de observações à distância. Mas como eu faço as observações à distância? O que chega a nós, desses astros muito distantes? A luz. Observando a luz de galáxias distantes, eu posso estudar várias coisas. Observando a luz de estrelas, eu posso observar várias coisas, tá? Então, a luz é o transportador da minha informação, é a matéria-prima da astronomia. E eu vou passar aqui com vocês rapidinho sobre a luz. A gente pensa na luz, eu penso no arco-íris, porque eu penso na decomposição da luz, a luz do Sol, nas 7 cores do arco-íris. Então, a luz do Sol, quando ela passa, por exemplo, por um prisma, ou no caso de um arco-íris, passa pela atmosfera, ela se decompõe aqui em várias cores, tá? E essas cores todas reunidas, a gente fala que é uma luz branca, né, que é a luz do Sol. Até eu coloquei aqui, sempre, a gente fala em prisma, em arco-íris, a gente sempre lembra da capa do Dark Side, que é o álbum do Pink Floyd. Não sei se eu tô sendo velha fazendo essa referência, que Pink Floyd pra mim é uma banda velha, mas que muita gente hoje em dia, mesmo as pessoas mais novas, gostam muito. Eu sou muito fã. Então, essa decomposição da luz, ela é muito importante para a astronomia, extremamente importante na astronomia, como a gente vai ver um pouquinho agora, tá? Pessoal, se vocês tiverem dúvida ou ficar meio... eu não sei como é que é o esquema aqui, se vocês vão perguntar tudo no final, se quiser interromper também não tem problema, por mim não tem problema também, tá? Para fazer perguntas. Então, tem até um experimentozinho, se você tem um disco todo colorido, se você gira ele muito rápido, você vê ele branco, tá? Isso mostra bem, é uma outra experiência que mostra a decomposição da luz nas suas 7 cores, né? Bom, então a luz do Sol, a luz que nós enxergamos, né, que a gente chama de luz visível, na verdade, ela, quando decompõe, passa por aquele prisma, ela então se divide aqui nessas 7 cores, né, básicas. Isso a gente chama de espectro, né, da luz, espectro eletromagnético, porque a luz, ela é uma onda eletromagnética. Então a luz, vamos imaginar ela como uma onda, tá, nesse caso. Então imagina a luz como uma onda que sai lá do Sol, que sai de uma galáxia e chega aqui até a gente, tá? Então, se eu decomponho a luz, por exemplo, a luz branca do Sol, nessas 7 cores, cada cor, a ondinha, né, que vem de cada cor, elas são diferentes. O comprimento de onda, né, que é a distância de um pico a outro, muda de cor para cor. Então, a cor vermelha, por exemplo, você repara aqui que a minha ondinha é um pouquinho mais larga, mais espaçada, tem um comprimento de onda maior. Alaranjado diminui um pouco, aí vai chegando no azul, a violeta vai ficando mais espremidinha. E quanto mais espremidinha, o comprimento de onda é menor, a luz é mais energética. Então essas aqui, ó, azul, anil, violeta, elas são mais energéticas. Conforme eu vou indo aqui pro amarelo, alaranjado, vermelho, é menos energético, tá? Professora, Pode falar. o Olivando tá com a mão, levantou a mão, acho que ele quer fazer uma pergunta. Olivando? Pode fazer. Alô? Boa noite, desculpa, foi Boa só noite. um engano aqui com o aplicativo. Tudo bem. Desculpa. Tudo bem. Professora, mas tem duas perguntas aqui que eu acho que é interessante falar agora. Tá. A primeira é da Santana, que ela pergunta se em algum momento durante a sua formação você se frustrou. Por exemplo, achou que estudar estrelas era uma coisa e na verdade era outra. Olha, eu tive
eu tive umas frustrações, sim, nem foi pelo tema do mestrado, mas na minha graduação. Quando eu estava na minha graduação, em física, eu quis trabalhar como professor, fazer iniciação científica, né, ganhei uma bolsa e fui trabalhar com ele. Ele trabalhava com a parte de dinâmica celeste, que é a parte do movimento dos astros, uma parte bem matemática, uma parte muito pesada, uma equações, nossa, equações, 2 folhas, uma equação só. E era muito puxado, eu trabalhei e eu gostava no começo, mas eu tive uma experiência bastante ruim com esse professor. Ele, na verdade, eu descobri depois, porque ele fazia comentários um pouco ruins. Na época não tinha, o pessoal ficava filmando, né? Então não podia expor a figura da pessoa, mas ele não achava que exatas era um lugar para mulher. Então ele não queria me aceitar como aluna, demorou. Um aluno dele pediu muito, então ele recusava responder perguntas minhas. E parece que isso é coisa de filme, né? Mas aconteceu. E eu fiquei muito triste, fiquei muito abalada, e peguei um pouco de raiva daquela parte da astronomia, porque eu associava a esse professor. E eu lembro que ele falou para mim um dia: você sonha em ser pesquisadora? E eu disse: sonho. E ele falou para mim: você nunca vai ser. E me abalou muito aquilo tudo, porque era tão de graça, que eu acabei frustrando com a parte da pesquisa. Eu falei: eu não quero mais. E quando eu me formei na graduação, eu demorei 1 ano e meio para tentar mestrado, porque eu não tinha coragem. Eu fiquei com medo de achar um orientador que fosse assim, fiquei desestimulada, fiquei muito triste. Mas eu tentei lidar com isso, tentei um mestrado, tinha um professor muito bom, que me tratou sempre com muito respeito, não me tratava diferente por ser mulher nem nada, não tinha esse problema. Já esse meu antigo professor, todos os dias, às 6 horas, ele chamava o grupo inteiro de pesquisa para ir tomar café, menos eu. Eu era a única, eu era excluída de tudo, 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 tudo. Então, eu sofri muito, para ser sincera. Eu podia ter desistido na época, mas minha vontade de continuar foi mais forte. Infelizmente, a gente passa por essas coisas, né? Mas essa foi a única frustração que eu tive, na verdade. Depois do mestrado, doutorado, com as coisas que eu trabalhei, eu sempre gostei muito, né? Talvez se esse professor tivesse sido legal comigo, talvez eu não teria pegado raiva da parte de mecânica celeste. Talvez eu gostasse até hoje, mas eu peguei um ranço dessa parte da astronomia, assim. Mas foi isso. Tem outra pergunta? Tem sim, professora. Do Afonso. O Afonso pergunta se qualquer pessoa pode fazer essa requisição, quando você estava falando sobre as observações dos telescópios, ou precisa ter alguma permissão especial? Olha, geralmente eles atendem universidades. Por exemplo, grandes telescópios, eles têm os países que participaram, né, que financiaram, têm preferência. Então, sei lá, depende do telescópio. Tem telescópio, por exemplo, os Estados Unidos entrou com a maior parte do dinheiro. Então, durante o ano, eles têm, sei lá, 60% do tempo tem que ser dos Estados Unidos. E vai dividindo, assim, entre os países, os grupos de pesquisas que estão associados àquele telescópio. Muitas vezes eles abrem, mesmo que o país não participou do financiamento nem nada, só que você tem menos chance. Então, você vai: nossa, eu vou escrever um pedido aqui de tempo, vou fazer essa requisição para observar. Um monte de gente vai fazer. Então, não vai ter noite para todo mundo, tem que agendar os grupos. Então, e às vezes você pede uma noite, mas você ganha, sei lá, umas 3 noites, porque justo a noite que você escolheu está nublado, é um problema. Então, geralmente a gente pega umas 3 noites ali, porque uma delas, né, vamos torcer que não fique nublado. Então, aí você vai passar por uma comissão que vai analisar o seu projeto, ver se é relevante. Por que ele quer? Porque você tem que explicar por que você quer observar. Você não pode falar: quero observar aquela estrela. Você tem que saber um projeto, falar assim: eu quero observar aquela estrela, porque eu quero estudar isso, essas emissões. Você tem que saber o que você está fazendo. E se seu grupo for um grupo forte, com uma equipe que tem mais publicações, digamos assim, publica muito artigo, vocês acabam tendo preferência também. E o pessoal analisa isso. Então, você pode conseguir ou não, pode ser negado ou pode ser aprovado. E qualquer pessoa, eu sozinho quero, é mais difícil conseguir, né? Eu acho que muitos nem aceitam, porque vai ver a equipe se está vinculado a uma universidade.
Então tem toda uma complicação, mas cada telescópio tem as suas regras, digamos assim, né? E é mais ou menos assim que funciona. Tem mais alguma pergunta? Não, professora, por enquanto não. Tá, quando tiver, pode me... Que eu tô com a tela compartilhada, eu não tô vendo. Aí pode me interromper, tá? Tá bom. Então tá. Então eu tenho aqui meu espectro, a decomposição da luz, e ela vai ser muito útil quando eu vou observar os astros no céu. Um exemplo legalzinho, né, que eu gosto sempre de falar dessa decomposição da luz, é a famosa pergunta, né, que a gente escuta muito, principalmente de criança, é por que o céu é azul? Né? Então você saber, não, aqui você começa explicando que a luz do sol é uma luz branca, que se você passar por um prisma, ela vai se decompor, e no caso, quando ela passa aqui pela atmosfera, cada luzinha dessa vai ter uma trajetória diferente, né? Não sei se vocês aprenderam sobre refração, então vai se desviar, cada ondinha, né, da luz do sol se desviar de uma forma diferente, e por causa do tamanho das moléculas da nossa atmosfera, a luz azul ela se espalha muito mais. Por isso que eu acabo vendo o céu mais azul, tá? As outras cores elas passam mais diretão, tá? E um outro exemplo da decomposição da luz também é o pôr do sol. Você vê que o pôr do sol, o sol fica mais alaranjado, mais avermelhado. E por quê? Por causa também dessas decomposições aqui, da decomposição da luz. Então imagina que você está aqui no planeta Terra, tem aqui uma camada de atmosfera em cima de você. Aqui, por exemplo, ao meio-dia, ou entre 1 e 2 da tarde, o sol está bem alto, então os raios de luz chegam mais diretamente a você, o azul se espalha mais, tudo bem. Quando o sol vai se pondo, ele vai descendo, a camada de atmosfera que ele tem que atravessar para chegar em você é muito maior. Então vai se espalhando de tal forma que a luz vermelha acaba se espalhando mais, ela atravessa uma camada muito maior. Daqui até aqui, eu tenho um pouquinho de atmosfera, agora daqui até aqui é muita atmosfera, tá? Então essas coisas, quando alguém pergunta pra gente, a gente parte do princípio que a luz branca do sol, na verdade, é uma composição de outras 7 cores. Então tá, ok, eu quero ser astrônomo, sou uma astrônoma, eu quero observar coisas no céu. Então, o que tem no céu que eu posso observar? Se a gente olha a olho nu, a gente vê estrelas, a gente vê alguns planetas, o planeta Vênus e o planeta Mercúrio, a gente sempre vê pertinho do Sol, ou um pouquinho antes do nascer do Sol, ou no pôr do Sol. Se você olhar ali no pôr do Sol, só se pôs, tem uma estrelona bem brilhante ali, já não é estrela, é Vênus ou Mercúrio, tá? Que fica bem pertinho do Sol. Durante a noite a gente consegue ver Marte, Júpiter, Saturno. Urano e Netuno a gente não consegue ver a olho nu. Nós vemos várias estrelas. Estrelas a gente vê às vezes como um pontinho, mas às vezes, igual a estrela aqui da constelação do Centauro, a estrela mais brilhante do Centauro, na verdade, são 3 estrelinhas, girando uma em torno da outra. Mas a gente aqui, com o nosso olho, a gente não consegue enxergar. Nós temos, então, graças aos telescópios, que a gente sabe que é uma estrela tripla, né? Os aglomerados de estrelas, as estrelas, elas ficam tão juntinhas, um grupinho. Às vezes o grupinho é mais redondinho, mais avermelhado, às vezes o grupinho é mais espalhado, sem uma forma, mais azul. Tem muita coisa, né? Tem galáxias. Se uma noite está muito boa, a gente consegue ver a faixa da Via Láctea, né, no céu, e coisas muito, muito, muito interessantes. Mas a olho nu é uma coisa, a gente consegue admirar. Porém, com os telescópios, mesmo os pequenos telescópios, a gente consegue ver algumas coisas, e com os grandes telescópios profissionais, muito mais coisas. Como eu falei, voltando um pouquinho ali da decomposição da luz, em várias cores, isso está associado bastante a estrelas. Então, quando eu olho para o céu, eu consigo reparar estrelas de diferentes cores. Não sei se vocês conseguem identificar a constelação do Escorpião. Eu acho que ela é bem fácil de identificar, ela parece um ponto de interrogação, e bem no meio dela tem uma estrela bem vermelhinha. Então, que é Antares. Então, tem estrelas azuis, tem estrelas vermelhas, e que a gente, no senso comum, a gente pensa, as mais vermelhas são mais quentes, as mais azuis
são mais frias. Quando você vai uma torneira, às vezes está ali a torneira que tem um desenho vermelho, porque a torneira é quente. A torneira que tem um desenho azul é a torneira fria. Mas, aqui nas nossas estrelas é o contrário. Isso tem a ver com aquela decomposição da luz. Vou voltar rapidinho aqui, ó. Lembra que eu falei? Quanto menor o comprimento de onda, as cores azul, violeta, elas são mais energéticas. Imagina que isso aqui é uma onda que está oscilando mais larga, mais lentamente. Aqui está oscilando mais estreitinha, mais rapidinho, então ela tem mais energia. Então, uma estrela que tem mais energia, mais azulada, ela é bem mais quente. Quando eu falo que a vermelha é fria, pensa, ó, 3.850 Kelvin. É muito quente, mas ela é mais fria comparada a essa aqui, que é, ó, 60 mil. Então, é quente pra gente, mas na escala das estrelas, as estrelas vermelhas são mais frias. Então, quando eu olho pro meu céu, eu consigo identificar diferentes cores das estrelas que está relacionada. Qual que é a física disso? Está relacionada à temperatura dessa estrela. E muitas vezes está relacionada também à idade dessa estrela, se ela é mais velha, se ela é mais nova. Tem alguma pergunta? Tem. A Sandra estava perguntando se tem como identificar a olho nu o que é uma estrela e um planeta. Olha, geralmente, o que acontece é que as estrelas, elas cintilam mais, tá? Por quê? As estrelas estão bem mais distantes. Então, aqui no nosso sistema solar, a gente tem o Sol, e os planetas, embora estejam longe, estão mais perto de nós do que as estrelas que estão bem. As outras estrelas estão muito distantes. Então, elas são um pontinho bem pequenininho. Então, quando a luz das estrelas passa na atmosfera, dá aquela cintilada, parece que a estrela está brilhando. Mas a estrela, se você for ver ela, se você sair daqui do planeta Terra e for ver ela lá sem atmosfera, ela não pisca, ela não tem essa cintilação. Os planetas, eles estão mais perto da gente. Então, a luz deles acaba não cintilando. Muitas vezes, parece que o nosso olho engana. Muitas vezes fala, mas parece que está cintilando. A gente se confunde às vezes. Quando a gente observa muito o céu, os planetas eles são muito brilhantes. Júpiter e Saturno ficam muito brilhante no céu. Então, nossa, essa estrela está muito brilhante. Então, você já fica desconfiado que é um planeta. Aí você repara, vê que ele não cintila, assim como uma estrela. Aí você identifica. Marte é bem fácil, porque ele é bem vermelhinho. Bem vermelhinho. E outra dica é que as estrelas estão espalhadas em qualquer lugar do céu. Você olha em qualquer direção, tem estrelas. Os planetas, eles seguem uma mesma trajetória. Então, vamos supor que você está ali à noite olhando, a Lua nasce no leste e se põe no oeste. Esse caminho que a Lua faz no céu, ela sempre vai fazendo esse caminho. É um caminho que tem um nome especial, chama eclíptica, que é o mesmo caminho que o Sol passa. Então, o Sol passa ali, quando ele nasce, quando ele se põe, a Lua nasce e se põe também, e os planetas andam nessa linha. E é nessa linha também que estão as constelações do zodíaco. Tá? Constelação de Touro, de Libra, de Escorpião. Então, é uma faixa muito especial do nosso céu. Então, se você percebeu o caminho que a Lua fez, se a Lua está no céu, se reparou que ela nasceu aqui, está andando nessa linha, os planetas também vão estar nessa linha. É de uma forma bem especial. Tudo bem? Se tiver mais pergunta, pode me falar, tá? Tá certo. Por enquanto é só essa, professora. Obrigada. Obrigada. Então tá, então eu consigo estudar a luz dessas estrelas. Agora, uma coisa muito, muito, muito legal é que essa luz das estrelas, essa decomposição, ela me dá umas informações muito legais. Dentre essas informações, eu posso saber que elementos químicos tem na estrela. Vocês já ouviram falar que o Sol, ele é composto principalmente de hidrogênio e hélio, principalmente. Aí você pergunta, como que eu sei? Alguém foi lá no Sol e foi lá em cima, pegou um potinho, pegou um pouquinho de material. Não, a pessoa ia morrer queimada, né? E como que a gente sabe? Isso é o mais legal da ciência, mais legal da astronomia. Você não precisa ir lá para saber. Você usa o que você conhece aqui. Então, por exemplo, a luz que vem da estrela atravessa aqui meu telescópio. No lugar do olho... passou sem querer. No lugar do olho, aqui a gente coloca um detector. Às vezes é uma câmera que vai tirar uma foto.
A gente trabalha com imagens. Eu mesma, no meu doutorado, trabalho com imagens. Uma foto mesmo. Ou, se eu não colocar uma câmera, eu coloco um aparelho que chama espectrógrafo, que ele vai me tirar o espectro. O que é isso? Vai me tirar a luz, assim, em diferentes cores. Aqui eu coloquei um prisma, porque dentro do espectrógrafo tem um prisma. Então, para não desenhar um espectrógrafo enorme, uma forma simplificada, tá? Então, a luz, por exemplo, o sol, ele vem e me dá aqui umas cores. E essas cores, cada elemento químico tem uma sequência igual uma impressão digital. Cada pessoa tem uma impressão digital. Então, essa estrela, lá no centrinho do sol, aqui a estrela tá desenhada assim, em forma de pontas, né? Só uma curiosidade, a gente desenha a estrela assim, porque ela parece piscar, brilhar. Então, isso aqui são o brilho dela, né? As pontinhas dos brilhos. Né? Mas, na verdade, a estrela, ela é redondinha. Então, aqui, no centro do Sol, a luz que sai no centro do Sol, ela atravessa um monte de coisa até sair do Sol. Então, imagina, o Sol é muito grande. Então, lá no centro, onde é produzido os elementos, eles vão sendo transportados até na superfície do Sol, que é um pouquinho mais fria. Quando eu falo um pouquinho mais fria, imagina, é muito quente, mas é mais fria que o núcleo. E ela atravessa muita coisa. E quando ela atravessa essa luz, ela vai trombando com as coisas e vai perdendo uns pedaços. A luz vai perdendo. Ela vai perdendo algumas cores. Vai ficando umas falhas. E aí, isso que está faltando é porque ela bateu num certo elemento. Vamos supor que ela bateu num átomo de hidrogênio. Então, vai chegar para mim faltando aquela parte do átomo de hidrogênio. E eu penso, então tem hidrogênio no Sol. Por quê? Por causa dessa impressão digital que a luz deixa. Eu vou mostrar um exemplo daqui a pouquinho. Tá, e como que eu sei que é hidrogênio, não carbono, não hélio, não outra coisa? Porque eu faço em laboratório. No laboratório tem o meu hidrogênio, eu passo por um prisma, eu sei como que tem que ser, tá? Eu sei como que tem que ser o código do hidrogênio. Aí eu observo no Sol, é igualzinho aqui, ó, é hidrogênio, tá? Aqui tá um exemplo. Então, isso aqui, por exemplo, é a luz que foi decomposta em vários comprimentos de onda, em várias cores. Então, por exemplo, aqui, ó, o hidrogênio. O hidrogênio, ele vai ter aqui um tracinho na cor violeta, vai ter um aqui nessa posição azul, vai ter aqui um laranjinha e um vermelhinho. O hélio, olha, vai ter um roxinho igual, só que ele vai ter o amarelo aqui. Então, cada elemento tem uma sequência diferente dessas cores. Então, quando eu observo uma estrela, ela me dá algo parecido com isso, e eu sei quais elementos tem na minha estrela. Simplesmente observando a luz que vem dela. Isso eu acho fantástico. Eu tô aqui na minha casa, modo de falar, eu tô aqui, vou observar uma coisa que tá, nossa, milhões e milhões de quilômetros de distância, coisas até anos-luz de distância, e eu não preciso ir lá para saber. Eu sei tudo daqui, do planeta Terra. Isso é fantástico. Mas isso aqui, gente, imagina o quanto que a ciência teve que avançar, quantos cientistas, antes disso, estudaram a luz, a decomposição da luz, descobriram todo esse tipo de coisa. Imagina quantos cientistas, quanto progresso teve até a gente chegar aqui como a gente está hoje. E a luz, ela é tão importante, porque é ela que chega até nós, eu estudo a luz, que ela também é usada como medida de distância, né? O ano-luz, que é a distância que a luz percorre em um ano. O Sol está a 8 minutos luz de nós. Então, a luz do Sol demora 8 minutos para chegar aqui. Se eu não me engano, a Lua, eu não lembro se é um minuto ou um segundo, isso agora eu não vou lembrar. Mas, coisas perto. Galáxias muito distantes, podem ver que estão milhões de anos-luz. Então, também é usada como medida de distância. Você vê a importância da luz, né? Na verdade, nós somos investigadores da luz no universo. Uma coisa bem legal é como a gente mede distâncias, né? Porque, por exemplo, eu não consigo pegar uma galáxia e esticar uma reta, uma fita métrica, uma régua. Como é que eu vou medir essa distância? Está muito longe. Não consigo medir. Tem várias maneiras, coisas mais perto eu uso uma técnica, coisas mais distantes outras técnicas, mas uma técnica que é muito legal
que é o efeito Doppler. Não sei se vocês já aprenderam, a gente aprende um pouquinho no ensino médio, não sei se vocês estão lembrados, que é aquele famoso exemplo da ambulância. Então, a ambulância, ela passa com a sua sirene, quando ela está se aproximando de você, o som fica mais agudo. Depois que ela passa, o som fica mais grave. Por quê? Imagina que esse carro, a ambulância, tá com a sirene, e ela tá aqui tocando. Isso aqui são as ondas sonoras, tá? Então, tá aí, o seu carro tá vindo para cá. Então, as ondas vão se propagando, elas vão ficando cada vez mais juntinhas aqui, na direção que o carro tá indo, então o som é mais agudo. Como ela tá se propagando para cá e o carro tá se afastando, as ondas vão ficando mais largas. Então aqui você escuta um som mais grave. Agora pensa, eu tô falando para vocês aqui, a gente tá considerando a luz como uma onda. Então quando a luz está se propagando, isso aqui acontece também com a luz. Luz que vem de uma galáxia, luz que vem de uma estrela. Então, coloquei um exemplo aqui. Vamos supor, você está aqui no planeta Terra. Aqui, eu tenho uma estrela. E ela está girando aqui nessa linha tracejada. Então, aqui ela está em outra posição, ela faz esse movimento aqui. Quando essa estrela está fazendo esse movimento aqui, ou seja, ela está vindo na direção da Terra, a luz que ela emite, por exemplo, tá essa ondinha azul aqui. Só que aqui, quando a estrela tá aqui, vindo no sentido contrário da Terra, tá se afastando da Terra nesse momentinho aqui, igual nesse efeito Doppler aqui, tá se afastando, as ondas ficam mais largas. Então, a luz emitida por essa estrela nessa posição é mais larga do que essa aqui. Isso acontece com as galáxias do nosso universo. Então, aqui uma galáxia, quando observa a galáxia, ela emite uma luz, tá? Quando eu tô olhando uma outra galáxia, passou aqui, ela tá emitindo também uma luz. E no universo, hoje, nós sabemos que o universo está em expansão. Então, as galáxias estão se afastando, tudo está se afastando de tudo, igual aquela experiência de você desenhar bolinhas ou galáxias em cima de uma bexiga, você enche a bexiga, todas as galáxias desenhadas nela vai se afastando umas das outras. Então, aqui também. Então, como a galáxia está muito distante, ela está se afastando de mim, a ondinha que vem dela é mais larga. Supondo que essa galáxia aqui está vindo na minha direção, a luz que ela emite tem um comprimento de onda menor, é mais espremidinho. Então, em resumo, quando a luz está se afastando da gente, a estrela está se afastando, só que a luz também chega. É esse exemplo aqui, ó. A ambulância está se afastando aqui dessa menininha, só que o som ainda chega. Ele chega mais largo, mas ele chega até ela. Mesmo que ele está se afastando. A luz de uma estrela também. A estrela está se afastando da gente, só que a luz dela ainda chega, mas chega mais larga. Se a estrela está se aproximando, ou uma galáxia se aproximando da gente, a luz que ela emite é uma ondinha mais apertadinha, tá? Isso a gente chama de deslocamento para o vermelho, ou em inglês, redshift. A gente geralmente usa tanto essa palavra redshift, mesmo aqui no Brasil, a gente sempre fala redshift, tá? Existe o dual shift também. Então, é a tradução para o deslocamento para o vermelho. O que significa isso? Se a onda é muito larga, ela se aproxima mais da cor vermelha. Por causa disso aqui, ó. Volta, depois eu volto. Isso. Quanto mais larga é a minha ondinha, o comprimento de onda maior, ela fica mais avermelhada. Quanto mais apertadinha, ela vai ficando mais azul, mais violeta. Então, por isso que eu falo deslocamento para o vermelho. Porque a minha onda vindo da luz, ela está mais larga, mas indo para o lado do azul. Voltando aqui. Então, na prática, como que a gente sabe a distância de uma galáxia? Então, eu observei uma galáxia, a luz veio dela e veio aqui tudo colorido. Passou naquele prisma. Então, tá vendo que tá faltando algumas coisinhas? Tá tudo pretinho? São os elementos que tem na galáxia. É a luz que tá vindo dela. Então, supondo que aqui no meio é o espectro daquela galáxia, que seria normalmente o espectro daquela galáxia. Se a galáxia está
se afastando da gente, essa linha não vai estar mais aqui, ela vai aparecer aqui, tá vendo que tudo isso foi, ó, isso aqui foi deslocado para cá, isso aqui foi deslocado para cá, tá tudo indo nessa direção, a direção do vermelho, por isso que eu falo redshift, deslocamento para o vermelho. Se a galáxia está se aproximando, essa linha vem para frente, essa vem para cá, então tá tudo sendo deslocado para o lado do azul, tá? E calculando essa distância aqui, original, da distância que foi deslocada para o vermelho, porque ela está se afastando, eu sei a distância, eu consigo calcular qual que é a distância daquela galáxia ou de uma estrela. Muito legal isso, né? Você estudando a luz, você sabe, pode falar. Utilizando esses deslocamentos, dá para fazer análise de qualquer outro objeto que esteja se aproximando ou se afastando de nós? Isso, a gente consegue saber, analisar não só aqui os elementos, mas as distâncias de qualquer objeto. Pode ser galáxias ou estrelas, tudo que você conseguir observar, tá? E você consegue, por esse deslocamento, calcular as distâncias. Tá. Algo legal também. Tem mais alguma pergunta? Não, era só para agradecer mesmo. Ah, obrigada. Tudo que eu falei até agora está nesse intervalo pequenininho aqui, que é a luz visível, a luz que a gente enxerga, a luz que vem do Sol, a luz que nossos olhos conseguem ver. Só que o espectro eletromagnético tem muito mais. Tem o infravermelho, tem o micro-ondas, ultravioleta, rádio, raio-x, raios gama, tem várias coisas. E eu consigo, a pergunta é, tá, isso é importante? Sim, importantíssimo, porque esses outros comprimentos de onda, eles me dão outros tipos de informações. E tem astrônomos dedicados a cada parte. Tem astrônomos que trabalham só com emissão em rádio. Tem astrônomos que trabalham só com emissão em raio-x, ou raios gama. Eu trabalho aqui. Ai, socorro. Pronto. Eu trabalho aqui com visível. Eu trabalho com imagens. Eu tiro uma foto, trabalho com aquelas imagens, tá? Então, o que eu uso? Eu quero observar na luz visível os telescópios, os grandes telescópios que vão coletar bastante luz, vão me trazer imagens, ou passar a luz por aquele prisma que eu falei, vai decompor a luz, vai ver os elementos químicos, vai ver se a galáxia está se aproximando, se afastando. Tudo isso eu faço com um telescópio. Ou eu coloco uma câmera, onde eu coloco meu olho, ou eu coloco um espectrógrafo, que é aquele prisma que eu falei. Essas grandes antenas que a gente vê, às vezes, na internet, na televisão, eu consigo captar emissões de rádio, né, em ondas de rádio, são ondas grandonas, né. Esse telescópio aqui, ó, é um dos maiores, de Arecibo, ele desabou ano passado, foi uma tristeza. Os telescópios, se eu quiser observar em infravermelho, o que é o infravermelho? Bom, o nosso corpo, ele emite infravermelho. Já viram aquelas câmeras infravermelhas que fica só mostrando as partes mais quentes do corpo? Então, a radiação infravermelha, que vem de estrelas, galáxias, uma parte delas não passa, grande parte não passa a nossa atmosfera. Então, eu preciso usar telescópios espaciais. Tem um detector que chama SOFIA, não lembro exatamente o que significa a sigla SOFIA, que fica dentro de um avião, que é da NASA. Esse avião fica voando bem alto, captando essas radiações infravermelhas. E aqui tem o telescópio James Webb, que é o que vai substituir o telescópio Hubble. Ele também vai captar infravermelho, então tem que estar lá no espaço, porque uma parte bem pequena do infravermelho atravessa a atmosfera, mas a grande parte não. Então, se eu quero observar infravermelho, eu tenho que ir lá para o espaço. Raio-x também. Raio-x não passa na nossa atmosfera. Então, um telescópio aqui da Terra, eu não consigo observar raio-x. Então, tem que mandar telescópios espaciais. Esse aqui é o telescópio Chandra, que trabalha em raio-x. Essa aqui é uma imagem que eu acho super bonitinha, que é o Sol, e cada pedacinho aqui é observado num filtro diferente, né, num comprimento de onda diferente. Então, eu posso ver coisas bem diferentes, tá? Tem partes que eu vejo aqui nessa luz eu não vejo. Aqui é uma coisa bem legal, tá? Eu não sei se vocês estão se perguntando, tá? Ok, mas por que eu quero observar infravermelho? Por quê? Isso aqui
é a nebulosa da Hélice. Então, tá vendo aqui, ó, eu tenho muita poeira, tenho aqui bastante luz, algumas estrelinhas aqui dentro. Isso aqui é uma imagem na luz visível. Quando eu observo o infravermelho, olha como é que fica a minha imagem, ela fica diferente. Ela tem mais detalhes. Tá vendo que um monte de estrela aqui eu não via direito? Por quê? Isso aqui é tudo poeira. Então a poeira não deixa a luz passar. Ela fica escura, tá vendo? Ela não deixa a luz passar. Só que a luz, no infravermelho, ela consegue. A emissão infravermelha, ela atravessa a poeira. Então eu consigo ver detalhes que está atrás da poeira. Por isso que é importante observar no infravermelho. Então eu tenho que saber o que eu quero estudar. Dependendo do que eu quero estudar, eu posso observar em outros comprimentos de onda. Luz visível e infravermelho. Aqui outra é a nebulosa da Lagoa. Tá vendo que aqui, ó, olha quanta estrela, tá vendo? Você não vê aqui, porque tudo isso aqui é poeira. Muito gás, poeira. No infravermelho eu tenho muito mais detalhes, tá? Essa imagem eu gosto dela, porque aqui no meio tem uma galáxia, uma imagem no ótico, na luz visível. Se eu observo o infravermelho, olha como é que fica diferente. Eu tenho mais algum outro tipo de detalhe, tá? Que vem, que está atrás da poeira. Se eu observo em rádio, fica uma coisa meio diferente, tá? Em rádio, eu estudo umas outras moléculas, né? Regiões que têm moléculas, por exemplo, de dióxido de carbono, coisas assim. Quando eu observo no ultravioleta, eu tenho destaque para as estrelas mais azuis, porque o ultravermelho está bem ali no lado do azul, eu tenho essas informações. Em raio-x, olha que estranho, o raio-x é o gás, porque uma galáxia tem estrelas, uma galáxia tem poeira, uma galáxia tem gás. E quando eu observo em raio-x, ele me mostra onde tem mais gás, tá vendo? Aqui no centro tem mais gás e a temperatura. Então, cada comprimento de onda, eu vou ter um detalhe diferente, eu vou investigar uma coisa diferente. Então, tem astrônomo que trabalha com cada uma dessas coisas, tá? Tá, vamos falar, eu não sei se, talvez eu passe um pouquinho das 8, eu vou tentar não demorar muito agora, tá? E quando você está trabalhando ali na sua graduação e você quer trabalhar com pesquisa, é um caminho um pouco árduo. Então, você pode ter seu mestrado, seu doutorado, seu pós-doutorado, e esperar abrir um concurso para você trabalhar como uma professora de uma universidade. Não é fácil no momento atual, porque neste momento, no Brasil, não está abrindo concursos. Muita coisa mudou nos últimos anos para pesquisa. Vou falar aqui do Brasil porque é onde a gente mora, né? Uns anos atrás, tinha o Ciências Sem Fronteiras, que era um projeto do governo que você podia estudar fora 1 ano, 2 anos, e voltava. Era excelente. Por quê? Porque, vou falar da parte de astronomia. A gente depende muito da tecnologia, não adianta. Então, quanto mais modernos os telescópios, mais longe eu consigo enxergar, mais informação eu tenho do universo. Então, eu preciso ter acesso àqueles telescópios. Se o Brasil não participa desses consórcios, a gente não consegue observar nos grandes telescópios, então nossa pesquisa vai ficar atrasada. Uma saída é você entrar em grupos de pesquisa internacionais. Tem um grupo que trabalha com a mesma coisa que eu lá nos Estados Unidos. Eu entro em contato com eles, vamos trabalhar junto. É interessante que eu vá para lá, passe 1 ano trabalhando com eles e volta com muita coisa aprendida. Para ir para lá, preciso de uma bolsa. E o governo tinha essa bolsa, não tem mais. Então é muito difícil você conseguir ir passar esse tempo lá fora. Tem alguns programas que ainda conseguem o dinheiro, mas é difícil. Porém, é muito importante que a gente vá para fora. Porque o Brasil sozinho, a gente não tem tanta tecnologia, a gente precisa desses telescópios grandes. Telescópio espacial, a gente precisa muito, tá? Uma forma de conseguir é fazer contato com o pessoal de fora que estão envolvidos nesses projetos. Todo nesse caminho, os desafios da mulher, na astronomia, tem até uma parcela grande de mulher. Cursos de exatas, geralmente a gente sabe que não tem tantas mulheres. Na astronomia, até que é uma área que tem um tanto razoável. Ainda tem mais homens, mas não é tão diferente assim. Como na vida, em qualquer área, sempre quando vai indo para cargos muito altos, sempre tem menos mulher. Então,
para ser diretora, para ser gerente, para cargos muito altos, o número de mulheres é bem menor. E a mulher, é um dos desafios, né, é que agora, acho que vocês aqui são pessoas mais novas, mas tem a questão, quando a mulher decide ter um filho, nesse processo todo, né, até um pouco tempo atrás não tinha licença maternidade da bolsa, uma bolsa de mestrado, doutorado, pós-doutorado. Eu acho que não sei se todas têm, mas algumas agora têm. Então, é uma conquista. E se você decide ter um filho, você tem que parar. A mulher para. O homem não para. O homem, quando tem um filho, a vida continua. A mulher para. A mulher tem que cuidar do filho, tem que estar presente o tempo todo, tem que amamentar. A mulher tem que dar uma pausa na carreira. A mulher sofre. Muito mais mulheres, às vezes, que é mãe solo, né? Porque, enfim. Até uma coisa que eu estava vendo durante a pandemia, a produção das mulheres na ciência diminuiu um pouco, anteriormente comparada aos homens, porque a mulher agora fica em casa, principalmente quem tem filho, fica muito a cargo só da mulher. Então, acaba produzindo menos, porque ela tem que cuidar ali coisas que deveria ser algo mais dividido. Então, exige muito desafio nessa vida, porque você pôs até essa imagem aqui, porque ela é bem real. Quando você entra nessa área aqui de pesquisa, mestrado, doutorado, a sua vida é estudar muito, é ficar na frente de um computador, fazendo muitos os programas de computador. Às vezes eu falo, eu me sinto mais uma programadora, um pessoal da computação, do que astrônoma, porque você faz vários programas para calcular as coisas que você precisa. Você está na frente do computador o tempo todo, ou estudando, ou lendo outras publicações, escrevendo os seus artigos, analisando as imagens que você teve, os resultados, geralmente tudo vem numa tabela cheia de números, o que são esses números? Vou fazer uma conta, vou calcular o fluxo, calcular as distâncias, calcular 1 milhão de coisas, dependendo do seu trabalho, é muito pesado. Então, para uma mulher, principalmente uma mulher que escolhe ter um filho, é mais complicado. A gente esbarra ainda muito com questão de machismo e tudo mais, mulher, às vezes, precisa se impor muito mais para ser ouvida em muitos ambientes, principalmente dominados por homens. São muitos desafios. É um desafio a mais que a mulher tem que o homem não tem. Nessa questão de você escolher a área de pesquisa. Uma coisa especial, para finalizar aqui, para nossa conversa, uma outra área que eu lembro que lá no comecinho eu falei que quando eu terminei o ensino médio, o que eu fui fazer? Montei um grupinho de astronomia, depois que eu entrei na graduação, a gente começou a criar eventos, e vamos divulgar ciência, vamos divulgar astronomia, vamos pegar pessoas, e eu sempre tive um amor muito grande para divulgação científica, e eu fui, então, para essa área, né? Agora eu estou terminando meu doutorado, e eu, desde 2019, né, eu entrei para trabalhar nos planetários de São Paulo. Aqui em São Paulo nós temos 2 planetários, um fica no Parque do Ibirapuera, um parque famoso, não sei se vocês já ouviram falar, porque eu sei que ele é muito falado, assim, no Brasil inteiro. E esse que tá a foto aqui é um planetário que fica na zona leste de São Paulo, então são os 2 planetários. Hoje eles se desmembraram, esse planetário aqui continua com a prefeitura, o do Ibirapuera foi meio que privatizado, vamos dizer assim, então uma empresa está tomando conta. E esse planetário aqui é um outro tipo de trabalho que me encantou, de uma forma, assim, que eu nem sei muito bem explicar. O trabalho planetário é um pouco diferente de você ensinar. A função, na verdade, é encantar. A pessoa fica encantada quando vem no planetário e ela precisa continuar aprendendo, ela fica encantada, ela fica assim, eu quero saber mais. Então, é mais uma questão para encantar. Você aprende também, óbvio, mas é diferente um pouco de uma instituição de ensino. Ele vai além disso, tá? E só para dizer, eu falei antes que mulher vai chegando cargos mais altos, fica mais escasso. Os planetários de São Paulo, eles existem há mais de 60 anos. Há mais de 60 anos. Eu sou agora a primeira mulher diretora desse planetário. Em 60 anos, só homem foi diretor, homem atrás de homem. Então foi uma conquista para mim muito grande, chegar nesse ponto, ser a primeira mulher diretora do planetário, e obviamente quero tentar fazer um bom trabalho, aprendo muito com isso. Mas vamos
Antes de tudo, não sei se todo mundo sabe o que é um planetário. Um planetário, ele tem aqui essa cúpula, tá? É como se fosse um cinema. Só que em vez de passar filme, eu coloco o céu. Então tem esse projetor aqui, que é uma bola. Ele projeta um céu estrelado. Então aqui nessa imagem não dá para ver tanto, tá? Mas fica tudo escuro, muito escuro aqui dentro. Aí tem as cadeiras, como se fosse um cinema. E o céu fica maravilhoso, fica perfeito. Ele representa o céu como a gente veria se não tivesse atmosfera, não tivesse luz. Então eu posso ensinar várias coisas, como que é o movimento dos planetas, eu posso acelerar, eu posso fazer o que eu quiser com esse céu. Então é muito bom para aprender sobre os movimentos celestes, como que os planetas percorrem a trajetória no céu. Eu consigo colocar os desenhos das constelações e muita coisa. Geralmente as sessões, que a gente chama de sessão, né, dura mais ou menos 40 minutos, 1 hora, e o céu vai sendo mostrado com uma música bonita no fundo. Então, assim, tem gente que chora. Eu mesma, até hoje, me emociona, se arrepia, é lindo. Quando aparece o céu, porque você entra numa sala, ainda não tá tão escuro, a hora que aparece o céu, tem muita gente que chora, é lindo. Então, você sai encantado, você sai com muita vontade de aprender mais. Então, é um pouco além de você ensinar, tá? Então, lá no planetário, tem muitas atividades, não só aqui dentro, que a gente mostra o céu e vai contando histórias, mitologias dos povos antigos e mostrando os movimentos e tudo mais. Nós temos observações. Então, aqui dá para ver, tem um telescópiozinho aqui. Então, a gente observa ou de dia ou à noite. De dia a gente observa o Sol, à noite a gente observa a Lua, algum planeta. E que tem outra observação do Sol, então sempre fica muita gente aqui fora para observar. Lá tem os telescópios com filtros, tudo mais. Então tem umas exposições, aqui tem umas exposições de alguns fósseis, algumas rochas, então sempre tem um monitor que vai explicando, um professor que vai explicando os detalhes para as pessoas. Tem umas áreas muito legais, o pessoal fica tudo deitado em puffs aqui, aí tem uma contação de histórias, contar a história dos telescópios, histórias variadas, que geralmente as crianças adoram. Mas não só crianças, adultos, né? E oficinas, a gente constrói foguetinhos com garrafa PET, aí tem lançamento, as crianças ficam doidas, assim. Então, é um aprender, é um ensinar, é uma experiência que vai muito além, e que eu me apaixonei muito. Então, a pesquisa, ela é mais árdua, mas a astronomia, você pode fazer 1 milhão de coisas com ela. Você pode escrever para revistas, você pode para a parte de educação, você pode trabalhar num centro de ciências, um planetário, ou um museu. No Rio tem um museu de astronomia, que é o MAST, que é maravilhoso. Tem o Museu Catavento aqui em São Paulo, que é dedicado à ciência, é maravilhoso. Então, o caminho que você pode seguir como um astrônomo, um físico, um divulgador científico é enorme. Uma outra área que eu fui me enveredar, eu quis ser moderna e falei, vamos para o YouTube. Tem um canal, né, que chama AstroTubers, que eu faço parte. A gente reuniu alguns alunos de graduação e pós-graduação de astronomia e física de alguns estados do Brasil e montamos esse canal. Então, desde 2017 a gente tem esse canal, ele agora está com 60 mil seguidores, mais ou menos. Então, a maioria do pessoal é de São Paulo e do Rio de Janeiro. Mas, por exemplo, tem aqui, eu pus até a foto do Pedro. O Pedro é do Rio Grande do Norte. Tem o pessoal de Sergipe. Acho que agora é só, tá? Do Rio Grande do Norte, Sergipe, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, são alunos de graduação e pós-graduação, a gente se reúne para tentar explicar a astronomia. Né? É um desafio, porque a gente não somos bons comunicadores, a gente está aprendendo, então está sendo um outro tipo de exercício, outro tipo de divulgação científica também. Tá? Até eu convido, se vocês quiserem conhecer também o canal, dar críticas, fazer crítica, sugestão, tudo mais, tudo é bem-vindo, tá? E, bom, era isso, acho que eu passei 5 minutos aí, desculpa. Eu deixo aqui meu e-mail, se alguém quiser mandar dúvidas para mim sobre astronomia, sobre a carreira, ou desabafos, também, não tem problema, tá? Super bem-vindo, eu respondo, pode mandar para mim. E, bom, agradeço muito, e eu vou deixar aberto agora para perguntas,
Tá? Só descompartilhar aqui. Professora, muito obrigado pela sua participação. E antes de tudo, eu gostaria só de fazer um comentário, que aqui no Ceará, pelo menos aqui perto da nossa cidade, que é em Sobral, a gente também tem um planetário, que em 2019 teve um evento do de Enal. Sobral, né? Sim. E eu levei minha filha tinha 2 anos, levei ela para conhecer, para participar do evento comigo e para conhecer também o planetário. Só que ela era muito novinha e quando ela viu aquele céu, eles começaram a fazer a exibição do planetário, ela ficou com muito medo, porque quando ela viu as estrelas, ficou bacana, ela achou bonito. Mas também eles passaram um outro vídeo sobre astronomia indígena. E aí começou a aparecer alguns bichos, borboletas, e aí ela ficou com muito medo daqueles grandes. Mas em relação à astronomia, ela gostou, tanto que agora ela gosta muito. Toda vez, sempre que eu abro o computador, que ela me vê aqui com um software aberto, eu quero ver os planetas. Eu quero ver os planetas. E uma coisa que eu consegui desvincular um pouquinho dela em relação ao formato das estrelas. Porque, olha, Agatha, o Sol, ele é uma estrela. E ela, não, ele não é uma estrela porque ele é redondo, ele não é uma estrela. Mas é uma estrela diferente daquela que você está acostumado, mas é uma estrela, o Sol é uma estrela. E ela tá encantada com a astronomia e com os efeitos. No caso, eu mostrei para ela o sandbox e algumas vezes, nas simulações que eu fiz, acabei fazendo algumas colisões de planetas com outros. E ela gostou muito de ver as explosões. Que bonitinha. Ela tá com 4 anos e tá adorando ver os planetas, ver as estrelas. Hoje mesmo eu estava mostrando a lua para ela, a superlua, e ela acha lindo isso. E também em relação ao que você falou, quando o pessoal vê a questão da própria astronomia em si, é fazer observação, é olhar para o céu, olhar para as estrelas, e quando você para estudar astronomia, é um monte de cálculo. Acaba aquela empolgação de você achar que é só aquele impacto visual e tem outras. Ela te pega ali assim, só pelas imagens bonitas. Você entra ali assim, achando que só vai ter aquilo. Sim. Então, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem ligar o microfone, tá bom? Um comentário. Tô vendo aqui, é porque eu tava com a tela compartilhada, eu não consigo ver o chat, né? Aí eu tô vendo aqui, ó. Com licença. Pode falar. Em primeiro lugar, meu nome é Sofia, eu queria muito agradecer por essa palestra, foi realmente muito enriquecedora. Eu tenho 14 anos atualmente e eu pretendo seguir carreira científica na área da astrofísica. E eu acho realmente muito inspirador todo esse trabalho que pessoas como você, principalmente mulheres, fazem para poder nos inspirar, nos motivar para continuar lutando por esse sonho de trabalhar pela ciência, de viver pela ciência. Admiro muito o seu trabalho, agradeço pela palestra. E eu gostaria de saber sua opinião sobre uma graduação no exterior. Se fazendo uma graduação no exterior, eu teria algumas outras oportunidades que eu não teria se eu fizesse minha graduação aqui no Brasil. É que depende, se você fizer uma graduação no exterior e continuar por lá, é alguma coisa. Agora, se você fizer uma graduação no exterior e voltar para cá, bom, às vezes depende do lugar que você fizer, vai ter, nossa, esse lugar que ela fez graduação é muito excelente, então vai ser mais fácil, talvez, para você conseguir uma pós-graduação. Porque para uma pós-graduação depende muito do instituto, né? Uns têm prova, outros é análise de currículo, entrevista, então isso vai contar. Então é um ponto a mais para o seu currículo, digamos assim, quando você for participar de um processo de seleção para uma pós-graduação, né? Mas aqui a gente não é ouvido muito, mas o Brasil, ele é muito forte na astronomia. Ele é reconhecido lá fora. Alguns institutos, por exemplo, na USP, aqui em São Paulo, tem um Instituto de Astronomia, chama IAG, né? Instituto de Geofísica, Astronomia e Ciências Atmosféricas, porque é um instituto que tem os 3. É muito forte, é reconhecido, os professores têm muita colaboração com o pessoal da Europa, dos Estados Unidos, do mundo inteiro. No Rio de Janeiro,
tem o Observatório Nacional, tem a Universidade Federal do Rio de Janeiro, é muito forte, e algumas universidades também no Nordeste, a Universidade do Rio Grande do Norte, a Universidade de Sergipe tem o curso mesmo de astronomia, e o pessoal do Rio Grande do Sul é bem forte também. Então, a gente às vezes acha que tudo que é bem importante está acontecendo lá fora. Muita coisa que a gente acaba vendo de notícia tem algum brasileiro envolvido, porque é um brasileiro aqui que tem a colaboração com um grupo lá fora. Fora os brasileiros que estão passando um tempo fora, né, e que vão voltar. Mas aqui, o Brasil ele é muito forte. O problema daqui é o depois, né, porque de conseguir bolsas, de conseguir continuar, porque você faz mestrado, você faz doutorado, aí depois tem pós-doutorado. Geralmente as pessoas fazem 3, 4, porque pós-doutorado é um período curto, é 1 ano, 2 anos, até abrir um concurso. Então, assim, neste momento, faz uns anos que não abre concurso para professor. E aí você vai ficar assim, e agora? O que eu faço? Eu quero trabalhar com pesquisa. Para você trabalhar com pesquisa, você tem que estar vinculado a uma universidade. Então, você fica dependendo dessa abertura, né, de chance. Então, nesse momento, no Brasil, pelo menos, tá difícil. Então, se você tá lá fora, tem outras oportunidades, assim, de verdade. E agradeço também o elogio, né, às vezes eu falo que eu me sinto privilegiada por hoje trabalhar com a coisa que eu mais amo. Então, não parece trabalho. Tipo, tô fazendo tudo por hobby, tô fazendo coisas que eu adoro, e eu ganho dinheiro, é meu trabalho, você recebe, e eu não... Nossa, eu me sinto até lisonjeada, até de ter conseguido. Eu que agradeço. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu acho que não, professora. Novamente, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade. E realmente a palestra de hoje foi enriquecedora para todas as meninas que estão aqui, sim, que pretendem seguir carreira na astronomia, e também para aquelas analisem que há dificuldades seguindo essa carreira, mas que desistir não é uma opção. Porque a gente tem que brigar por aquilo que a gente quer, porque é uma luta histórica das mulheres por espaço, não só na área acadêmica, mas também uma briga por trabalho, porque, como você mesma falou, você é a primeira mulher que está sendo diretora do observatório, e isso é uma vitória e uma história altamente motivadora, porque apesar de qualquer desafio que a vida possa jogar para a gente, que a gente consiga se levantar e continuar no prosseguimento com o que a gente gosta, o que a gente quer. E muito obrigada pela presença de todos. A gente vai ter a próxima palestra no outro link, a Karine acabou de compartilhar o link da próxima palestra, tá, gente? Muito obrigada por estarem com a gente até aqui, e eu desejo que vocês possam aproveitar o restante do evento, que está incrível, tá? Eu agradeço e desejo um bom evento, o resto do evento para todo mundo, e se quiser mandar e-mail para mim, pode ficar à vontade, a gente conversa mais, tá bom? Eu agradeço também o convite. Tchau, professora. Até.